E aí, meu amigo, minha amiga, Leonardo Torres na área. Hoje iremos trocar uma ideia, bater um papo sobre uma lei clássica, um tema clássico do direito administrativo. Que tema, teacher? Lei de improbidade administrativa, a famosa LIA, Lei 8429 de 92, que foi o divisor de águas no que tange o combate à corrupção no Brasil. Só que antes de tudo, mensagem do bem. Vamos lá, foi! Viva de vibrações positivas, seja feliz, adorei, legal, bacana. Gente, em lei de improbidade é um tema clássico do direito ADM, praticamente impossível editar o que peça o direito administrativo e não peça a lei de improbidade. Tem alguns editais até que pedem a lei de improbidade dentro da parte de ética no serviço público. Então, ou de uma forma ou de outra, você vai encarar a LIA ou no seu exame de ordem, ou na sua prova de concurso público, não importa o cargo, não importa o nível. Beleza? Legal. O primeiro passo é o seguinte: sabemos que essa lei, ela combate, ela reprime os atos de improbidade que atrapalham o bom funcionamento da administração pública. Mas o que é um ato de improbidade? Qual que é a natureza jurídica de um ato de improbidade? Sempre que perguntarem a você a natureza jurídica de algo, o que aquilo é para o direito? Qual que é a natureza jurídica de um ato de improbidade? O que o ato de improbidade é para o direito? É fácil. O que uma pessoa proba? Aquele prefeito é probo, ele é honesto. E o que é um indivíduo ímprobo? Desonesto. Ou seja, o ato de improbidade é uma espécie de ato imoral mais grave. O ato de improbidade é uma espécie de ato imoral qualificado. E notaremos que hoje nós temos 4 categorias de atos de improbidade. Por exemplo, usar um bem público para um fim pessoal é um ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito. Por exemplo, o malbaratamento, alienar um bem público, por exemplo, vendê-lo por um preço aquém do que ele vale, é um ato de improbidade, causa prejuízo ao erário, dentre tantos outros exemplos. Só que tem muito candidato que erra e afirma que o ato de improbidade é um crime. Errado, bem. O ato de improbidade por si só, ele não é um crime contra a administração pública. É uma espécie de ato imoral mais grave. Tanto que a ação judicial em que o ímprobo é réu é uma ação civil e não uma ação penal. Não há pena de prisão para aquele que é condenado numa ação civil por ato de improbidade, por quê? O ato de improbidade por si só não é crime contra a administração pública. Beleza? Hoje aqui o que nós faremos? Eu preparei uma tabelinha, momento Zé Tabela, para que vocês, numa folha só, consigam visualizar quais são as categorias de atos de improbidade e quais são as sanções correspondentes para cada ato de improbidade, beleza? Só que não se esqueçam de verificarem lá o artigo 1º da LIA e vejam lá quem são os sujeitos passivos, quem são as vítimas em potencial de um ato de improbidade. E também verifiquem o artigo 2º e 3º e vejam lá quem são os sujeitos ativos, os autores em potencial de um ato de improbidade. Na aula de hoje, eu me limito a trazer para vocês o quê? As categorias e também as sanções respectivas. Beleza? Gente, essa tabelinha aqui é muito legal. Dica para quem for copiá-la, utilize a folha no formato paisagem e não retrato, será muito mais eficaz. Nós necessitaremos o quê? De 5 linhas e 7 colunas. 5 linhas e 7 colunas. Legal? Na primeira coluna, colocaremos aqui as categorias de atos de improbidade. Então a primeira categoria tá aqui. Volta para cá, filho. Primeira categoria aqui, gente, ó. Ato de improbidade do artigo 9º que gera enriquecimento ilícito. Segunda categoria, artigo 10º, atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, prejuízo aos cofres públicos. Artigo 10A, manter, aplicar ou conceder de forma ilegal benefício tributário financeiro em relação ao ISS, Imposto sobre Serviços, é a mais nova categoria de atos de improbidade. Manter, aplicar ou conceder de forma ilegal ISS é a mais nova categoria de ato de improbidade e você sabe que o ISS, Imposto sobre Serviços, é um imposto de competência municipal. Legal. E a última categoria, artigo 11, ato de improbidade que fere os princípios da administração pública. Artigo 11, atos de improbidade que ferem os princípios da administração pública. Já uma dica, hein? Pergunta de prova. Me diga uma coisa, candidato. Pois não, excelência. Qual que é a única categoria de ato de improbidade que admite a forma não intencional, a forma culposa? Essa é fácil, teacher. A única categoria que admite a forma culposa é do artigo 10, ó. A única categoria de ato de improbidade que admite a forma culposa e dolosa
é o artigo 10, aqueles que causam prejuízo ao erário. Por quê? Atos de improbidade do artigo 9º que geram enriquecimento ilícito, do artigo 10A e artigo 11, só admitem a forma dolosa, a forma intencional. E o artigo 10, além da forma intencional dolosa, também admite a forma não intencional, a forma culposa. Legal. Eu lhes darei exemplos, eu quero que vocês me digam se eu me refiro ao artigo 9º, ao artigo 10º, artigo 10A ou artigo 11. Exemplo, por exemplo, frustrar a licitude de concurso público. Frustrar a licitude de concurso público, a improbidade. Artigo 9, 10, 10A, 11. Artigo 11. De acordo com a LIA, frustrar a licitude de concurso público, fraudar um concurso, é artigo 11. Legal. Usar o bem público para um fim pessoal. Ambulância do SAMU para uma festa temática. Artigo 9º. Enriquecimento ilícito. Mas, professor, eu não coloquei nada no bolso. Eu apenas utilizei o bem público para um fim pessoal. Ok, só que você economizou, enriqueceu às avessas, às custas do Estado, enriquecimento ilícito. Só uma parte. Eu disse há alguns minutos que o ato de improbidade por si só não é um crime contra a administração pública. Legal. Tanto que a ação judicial é uma ação civil e não ação penal. Ok. Só que em algumas situações, a mesma conduta que já é classificada, já é definida como ato de improbidade, também é tipificada como crime na lei penal. É verdade. Por exemplo, solicitar uma vantagem indevida em razão do cargo. Aquele agente público que solicita uma vantagem indevida em razão do cargo para não atuar e não autuá-lo. É um ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito e também, lá de acordo com o Código Penal, artigo 317, é o crime de corrupção passiva. Nestes casos, o indivíduo será réu em duas ações, numa ação civil, pelo ato de improbidade, e numa ação penal pelo crime contra a administração pública. Eu entendi. Ato de improbidade por si só não é crime, só que tem algumas situações que a conduta que já é improbidade também é tipificada como crime na lei penal. Nestes casos, duas ações paralelas, uma ação penal pelo crime e uma ação civil pelo ato de improbidade. Pergunta, teacher. O ato de improbidade sempre corresponderá a um crime contra a administração pública? Nem sempre. Tem algumas situações que a improbidade para o direito penal é relevante. Exemplo, utilizar bem público para fim pessoal é improbidade, artigo 9º, só que penalmente é conduta atípica. O Código Penal, o direito penal, a lei penal, não pune o peculato uso. O agente público que usa o bem e devolve, penalmente é conduta atípica, por mais que seja um ato de improbidade. Apesar que tem uma exceção, tá? Tem um agente público no Brasil que se usa o bem público e devolve, ele também pratica crime. Quem? O prefeito. Por quê? Temos um decreto-lei da década de 60 que prevê que, a contrário senso, o prefeito, ele pratica sim lá o crime de peculato uso. Então, recapitulando, usar o bem público para fim pessoal é improbidade e não é crime contra a administração. Exceção prefeito que, além de praticar o ato de improbidade, se ele usa o bem público, também pratica crime contra a administração, porque em relação a ele, especificamente, há um decreto-lei da década de 60 que prevê que, para o prefeito, é crime. Beleza? Outro exemplo, malbaratamento. Vender um bem público por um preço aquém do que ele vale. É improbidade, é o artigo 10, causa prejuízo ao erário. Outro exemplo, frustrar uma licitação, artigo 10, prejuízo ao erário. Outro exemplo, retardar a prática de um ato administrativo, artigo 11, fere os princípios da administração pública. Então, qual que é a dica? Que depois você complemente os estudos em casa e verifiquem lá os demais exemplos de atos de improbidade para cada categoria. Legal. Professor, só uma dúvida. Pois não, faça a pergunta. Eu entendi. O ato de improbidade nem sempre é crime contra a administração pública, mas invertendo, e o crime contra a administração pública? Será sempre um ato de improbidade? Sim. Para a doutrina majoritária, o crime contra a administração pública será, no mínimo, um ato de improbidade leve, aquele que fere os princípios da administração pública. Então, para a doutrina, o crime contra a administração pública será sempre um ato de improbidade, no mínimo, artigo 11, aqueles atos que ferem os princípios da administração pública. Legal, gostei. Vamos lá então, venham comigo aqui, gente, ó. Venham comigo, caneta tá aqui. Vamos aqui verificar as penalidades que se aplicam aos ímprobos. Artigo 12. Primeira sanção, perda de bens ou valores. Perda de bens ou valores é a primeira penalidade que se aplica lá àquele que é condenado numa ação de improbidade. Artigo 9º cabe, artigo 10 cabe,
Artigo 10A e 11, não haverá a perda de bens ou valores porque não há previsão legal. Muito bem. Vamos lá, gente. Demissão. A demissão, a perda do cargo público, a perda aqui do cargo, da função pública, é uma consequência que pode ocorrer nas 4 categorias. Legal. Suspensão de direitos políticos. Não se esqueçam que direitos políticos é o direito de eleger e ser eleito. E a suspensão de direitos políticos é uma sanção cabível aqui ó, nas 4 categorias de atos de improbidade. Cuidado, não é perda, muito menos perca e nem cassação. Não é perda, muito menos perca e nem cassação. É a suspensão de direitos políticos. Por um prazo determinado, o ímprobo não pode nem eleger e nem ser eleito. E outra, a cassação de direitos políticos é proibida aqui no Brasil. Você nunca mais poderia recuperá-los. Mas não cassaram os direitos políticos de Eduardo Cunha? Não. Lá cassaram o mandato parlamentar por quebra de decoro. A Constituição Federal proíbe a cassação de direitos políticos, onde você nunca mais poderia recuperá-los. A suspensão e a perda são admitidas. Perda por um prazo determinado e suspensão por um prazo, aliás, perda por um prazo indeterminado, que não é o caso aqui, e a suspensão por um prazo determinado, que é o caso aqui, tá? Vamos lá, gente, ó. Se for aqui artigo 9º, suspensão de 8 a 10 anos de direitos políticos. Aqui no artigo 10, suspensão de 5 a 8 anos de direitos políticos. Artigo 10A também 5 a 8 e artigo 11 de 3 a 5 anos, suspensão de direitos políticos. Legal? Multa civil ela varia de acordo com a gravidade do ato. Artigo 9º, até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, legal. Artigo 10, até 2 vezes o valor dos danos provocados ao erário. Artigo 10A, até 3 vezes o valor do ISS mantido, concedido ou aplicado de forma ilegal. E artigo 11, até 100 vezes o valor da remuneração do agente público. Se for um particular, base de cálculo aqui, o salário mínimo. Legal. Vamos colocar aqui, gente, ó, dever de indenizar, indenização. O dever de indenizar, indenização, é também aqui uma consequência que se aplica em todas as categorias de atos de improbidade. Legal. E a última sanção é a proibição. Vou colocar aqui, ó, proibição de contratar com o Estado ou de receber incentivos fiscais ou creditícios por um certo tempo. Proibição de contratar com o Estado ou de receber incentivos fiscais ou creditícios por um certo tempo. Artigo 9º por 10 anos. Artigo 10 por 5 anos, artigo 10A não há esse óbice e artigo 11 por 3 anos. O professor pergunta, o magistrado é obrigado a aplicar todas as penalidades? Não. Ele aplicará tantas quantas forem necessárias para que se puna o ímprobo. E pergunta, professor, eu li em algum lugar que tem algumas penalidades aqui que só serão aplicadas após uma sentença judicial transitada em julgado. Sim, tem 2 sanções que demandam uma sentença judicial transitada em julgado. Quais? Demissão e suspensão de direitos políticos. Elas requerem, elas demandam uma sentença judicial transitada em julgado. Só para fechar, gente, o último exame de ordem, segunda fase de direito administrativo, uma das discursivas trouxe o caso concreto em que o agente público fraudou um concurso público e a questão perguntava se o Ministério Público poderia pleitear a ele a aplicação da sanção de suspensão de direitos políticos por 8 anos. Não por quê? Fraudar um concurso público é artigo 11. E qual que é o tempo máximo de suspensão de direitos políticos nesse caso? No máximo 5 anos. Então não poderia a ele ser aplicada a suspensão de direitos políticos por 8 anos, o máximo por 5. Beleza? Paro por aqui então. Beijo no coração, muita paz e amanhã postarei mais um vídeo sobre outro tema relevante dentro aqui do direito administrativo. Tudo de bom, bons estudos, valeu!